Alô, bom dia. Estamos de volta nessa segunda-feira, 14 de outubro de 2024. Sejam todos bem-vindos. Muitas notícias hoje, começando pela informação de ontem de que drones do Hezbollah atingiram uma base militar israelense no norte do país, matando 4 soldados das Forças de Defesa de Israel. Outra notícia importante de hoje é que a China praticamente cercou Taiwan, está realizando exercícios militares, exercícios de guerra em torno da ilha, visando, claro, a tomada da ilha, a tomada de postos chaves como portos e rodovias, e também simulando ataques às defesas da ilha. Muita atenção lá em Taiwan. Outra informação importante: a polícia da Califórnia diz que frustrou uma terceira tentativa de assassinato a Donald Trump. Mais uma notícia daquelas bastante interessantes, vejam só. Drones estão espionando bases militares americanas, informou o Wall Street Journal no sábado. Drones misteriosos, drones do tipo OVNI, estão espionando bases militares americanas e o governo ou o Pentágono dizem que não podem fazer nada em relação a esses drones. E mais uma informação importante: as vítimas dos furacões, tanto na Carolina do Norte quanto na Flórida, ou mesmo as vítimas dos 2 furacões, estão encontrando muita dificuldade em relação aos seguros. Está um problema muito sério. Não estão recebendo seguro por problemas burocráticos, informaram hoje os meios de comunicação, tanto da Flórida quanto da Carolina do Norte. Outro fato importante que merece ser comentado é um texto do professor e escritor Alan Dershowitz, no final de semana, no Gatestone Instituto. Ele comparou o momento presente com o momento que antecedeu a Segunda Guerra. Ele disse que, no período que antecedeu a Segunda Guerra, França e Grã-Bretanha não deram muita importância às ameaças do bigodinho, da Alemanha. Contemporizaram. Tanto a França quanto a Grã-Bretanha achavam que o bigodinho não seria louco o suficiente para invadir a Polônia ou para desencadear uma guerra no continente. Pois é. Dershowitz compara o momento presente com aquele porque também agora algumas pessoas importantes contemporizam o Irã. Não, o Irã não será louco de atacar Israel nuclearmente. E ele lembra que isso tem colaboração direta de Obama e também de Biden, esse tipo de contemporização. Aliás, ele diz que Obama, sim, favoreceu muito esse momento, o momento em que antecede o anúncio da bomba atômica iraniana, e que Biden poderia fazer alguma coisa para impedir isso, que pode se tornar, sim, uma grande guerra, uma terceira grande guerra. Porém, ao que tudo indica, não fará nada. Eu vou comentar isso daqui a pouquinho. Bem, em relação ao ataque sofrido por Israel, aqui o Haaretz informou o seguinte: o Hezbollah atingiu uma base militar no norte do país, deixando 67 pessoas feridas e matando 4 soldados israelenses. O ataque foi ao acampamento da Brigada Golani, a sul da cidade de Haifa, no norte de Israel, na sequência de um ataque de drones. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, contra-almirante Daniel Hagari, confirmou o impacto e relatou que 4 soldados israelenses foram mortos instantaneamente. 7 dos soldados outros 7 soldados estão gravemente feridos, acrescentou ele, atribuindo o ataque ao movimento Hezbollah. O Hezbollah confirmou que lançou 2 ataques de drones e que um dos veículos aéreos não tripulados atingiu precisamente, ou com precisão, uma concentração de forças israelenses no quartel do exército de Zarit, no norte de Israel.
Segundo o Hezbollah, a operação consistiu no lançamento de um enxame de drones de ataque contra um campo de treinamento da Brigada Golani, em Binyamin, no sul de Haifa. O ataque é a resposta ao que os israelenses estão fazendo a bairros de Beirute e o resto do Líbano, informou o Hezbollah. Já a mídia libanesa publicou supostas imagens de um drone atingindo uma sala de jantar ou um refeitório militar nessa base do norte do país. Num comunicado separado, o movimento observou que tinha atacado a base logística israelita nas colinas de Golã com um míssil. Ao mesmo tempo, o movimento xiita libanês dirigiu-se aos civis do país hebreu, instando-os a ficarem longe dos quartéis e bases dos soldados israelenses. Israel considerou o ataque grave e doloroso. Muito bem, vamos aqui àquilo que pode ser considerado também uma piada. Vejam só. Drones do tipo OVNI, foram relatados pelo Wall Street Journal, sobrevoaram ou espionaram bases militares norte-americanas por 17 dias sem sofrerem nenhum constrangimento do governo americano. Uma frota de drones sobrevoou a base aérea de Langley e a base naval de Norfolk, no estado da Virgínia, durante 17 dias, colocando um desafio ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos, disse o Wall Street Journal no sábado, citando fontes de dentro do Pentágono. Bem, ontem o New York Post comentou mais detalhadamente essas informações do Wall Street Journal. Diz o New York Post que dezenas de misteriosos drones do tipo OVNI, objetos voadores não identificados, estão vigiando ou vigiaram locais militares sensíveis dos Estados Unidos. E, agora vem a piada, o Pentágono admite que não pode fazer muito para deter os intrusos aéreos, isso de acordo com um novo relatório do Pentágono. Drones de origem desconhecida foram vistos voando sobre bases militares na Virgínia, em Nevada, no ano passado, incluindo a base secreta da Unidade de Comando de Elite da Marinha e a Estação Naval de Norfolk, o maior porto naval do mundo, segundo o Wall Street Journal. As leis federais, no entanto, proíbem os militares de abaterem drones devido aos riscos potenciais para as tropas e para os civis. O bloqueio dos sinais também foi descartado em reuniões do alto escalão da Casa Branca e, de acordo com o Street Journal, devido a preocupações de que isso pudesse interferir nos sistemas de emergência, na rede Wi-Fi e em aeronaves comerciais. Então, não há o que fazer. Se drones estão aí espionando nossas bases militares, bem, deixemos que espionem, porque a lei impede que os drones sejam abatidos. Em relação aos civis, para que destroços desses drones não os atinjam. Em relação também a corte de comunicação, isso poderia afetar o Wi-Fi e também os voos comerciais. Uma coisa bastante complicada, então, como resultado, deixem que nos espionem. Não é? Parece piada. O ex-general da Força Aérea dos Estados Unidos, Mark Kelly, foi informado pela primeira vez sobre os avistamentos de drones em dezembro de 2023, quando autoridades da base aérea de Langley, ao longo da costa da Virgínia, relataram ter visto dezenas de drones voando sobre a base à noite. Isso de acordo com o Wall Street Journal. A base abriga os caças F-22, um dos aviões de guerra furtivos mais avançados do exército americano. Os drones continuaram a aparecer ao longo de 17 dias, com autoridades suspeitando que eles poderiam ter sido enviados por agentes russos ou chineses para espionar ativos militares americanos.
Como a espionagem não constitui uma ameaça iminente, os militares são proibidos, por lei, de abaterem os drones. Pois é, parece piada, né? Olha aqui, os inimigos, nossos inimigos estão nos espionando. Nos espionam como? Com drones. Então não tem o que fazer. Se fosse da forma antiga, né? Pessoas infiltradas, até se poderia dar um jeito, mas com drone não dá, a lei não permite. Pois é. Bem, o New York Post também relatou que no sábado a Califórnia frustrou uma terceira tentativa de assassinato ao ex-presidente Donald Trump. Donald Trump estava na Califórnia para um comício e um homem armado com uma espingarda e uma pistola e também com ingresso falso do comício de Trump, mais um passe livre para a imprensa também falso, foi preso antes de disparar contra Donald Trump. Bem, a polícia frustrou imediatamente, avistou o homem e o prendeu. Até aí, tudo certo, tudo jóia. Mas depois da prisão é que vem a piada. Vejam só, o homem foi preso, mas não ficou muito tempo no Chilindró. Ele pagou uma fiança irrisória por porte ilegal de armas e cascou fora. Foi para casa, ou sabe-se lá para onde. E esse era um suspeito de assassinar o ex-presidente, o terceiro, não é? Pois é. Vejam só, diz o New York Post que policiais locais prenderam um homem armado do lado de fora de um comício de Donald Trump na Califórnia no sábado. E o xerife local reforçou as alegações de que se tratava de uma terceira tentativa de assassinato que tinha sido evitada. Embora, vejam só, embora ele tenha deixado o suspeito escapar após pagar uma fiança irrisória pelas acusações de porte de armas, continuou reforçando a narrativa de que sim, se tratava de uma terceira tentativa de assassinato. Mas não seria o caso, então, de, digamos assim, esquecer a lei da fiança por porte ilegal e colocá-lo como um possível atentado terrorista e segurar o homem para maiores informações? Parece que não seria o caso. Pois é, mais uma piada, né? Mais uma piada. Disse o xerife: eu realmente acredito que evitamos outra tentativa de assassinato. O xerife chama-se Chad Bianco. Ele disse isso aos repórteres ontem, domingo, um dia após o suspeito, cujo nome é Van Miller, ainda bem que pelo menos pegaram o nome do homem, né? Van Miller ter sido preso por um posto de controle do lado de fora do comício de Donald Trump, em Coachella Valley. Não sei como pronuncia isso, Coachella Valley, mas, enfim, foi lá em Coachella Valley, distrito de Coachella Valley, no estado Dourado. Miller, 49 anos, foi pego em um posto de controle policial tentando, supostamente, entrar no comício com um passe de imprensa falso. Quando os policiais notaram que o seu carro não estava registrado, eles revistaram o veículo e descobriram um esconderijo de passaportes e carteiras falsas de motorista, junto com uma espingarda, uma pistola carregada e um carregador de alta capacidade, disseram as autoridades locais. Bem, sobre então o possível atentado, nada mais se pode saber, porque o homem vazou. Pois é. Bem, aqui um comentário, então, como disse, de Alan Dershowitz, está chamando a atenção. Ele fez um longo artigo ontem no Gatestone Instituto, dizendo o seguinte: o momento presente se assemelha muito com da Segunda Guerra, com o período que antecedeu a Segunda Guerra, por um descaso enorme de França e Grã-Bretanha, que achavam que o bigodinho da Alemanha não seria louco de invadir a Polônia. Pois é,
ele lembra que, neste momento, Obama e Biden fazem praticamente a mesma coisa, o mesmo papel de França e Grã-Bretanha nos momentos que antecederam a Segunda Guerra. Em relação ao Obama, ele diz que Obama tem sido o camareiro nessa versão do século XXI da tentativa da Grã-Bretanha e da França de apaziguar um regime maligno e perigoso. Obama está apaziguando o Irã, tal como aconteceu no passado. Já em relação a Biden, ele diz que o governo Biden estendeu a política destrutiva de Obama, resultando em um Irã ainda mais forte e perigoso. Sob o governo Trump, o Irã foi consideravelmente enfraquecido economicamente e, portanto, militarmente. Agora, no entanto, o Irã está prestes a adquirir um arsenal nuclear que permitirá que seus representantes operem sob a proteção e o guarda-chuva nuclear do Irã. O outro passo que Biden poderia tomar, diz ele, seria trabalhar com Israel para impedir que o Irã desenvolvesse um arsenal nuclear. Infelizmente, isso não pode ser alcançado por mais tratados ou negociações, como quer os Estados Unidos. Aliás, depois do último ataque do Irã a Israel, os Estados Unidos voltaram a reforçar a narrativa das sanções econômicas. Não, agora vamos agir com mão forte, vamos agir com dureza, vamos sancionar o Irã economicamente. Pois é. Estão sancionando Cuba há 50 anos, não é? 60 anos, né? E aí? Pois é. Como a história recente mostra, o Irã simplesmente trapaceará, como fez após o acordo nuclear com os Estados Unidos de Obama em 2015, diz Hershovitz. A única maneira de impedir o Irã de obter armas nucleares é por meio de um ataque militar contra suas instalações nucleares, muitas das quais estão bem profundas no subsolo. Isso pode ser alcançado por meio da cooperação militar e de inteligência entre Estados Unidos e Israel. Infelizmente, Biden não está disposto a fazer isso e por aí vai. E agora parece, ao que tudo indica, estamos muito próximos desse pesadelo nuclear. Basta o Irã finalizar aí o seu projeto, com colaboração direta ou indireta de Chamberlain, ou os Chamberlains da atualidade. Bem, eu vou ficando por aqui, provavelmente à tarde eu volte aí para uma edição extra. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e verifique aí se você ainda é inscrito no canal. Se não for mais inscrito, inscreva-se novamente, acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Até depois, se Deus quiser.